Oi, boas-vindas. Hoje é o último encontro do Ciclo dos Sonhos. Ele foi gravado, por isso as perguntas não vão poder ser passadas para a gente. A gente conta com a presença do Moisés Pinhaco, da Cristina Itaquá, do Ailton Krenak, e a gente convidou para essa conversa a Carolina Comanduli, que é doutora em antropologia pela University College of London, e ela viveu com os Achaninka na aldeia que o Moisés vive por 2 anos e meio, entre 2015 e 2017. Ela mantém uma relação estreita com eles até hoje, e ela vai fazer parte desse encontro de hoje. Bem-vinda, Carol. Esses ciclos são totalmente gratuitos. A gente espera que eles ativem a colaboração para os projetos das escolas vivas. As informações estão todas no site do Selvagem, mas também aqui no YouTube. A gente agradece à equipe que move o Selvagem, a Madá, a Vicky, Isa, Laís, a Nath, a Bruna, a comunidade que trabalha no Selvagem, a equipe técnica, a equipe da Ana Viana. Agradece imensamente a Zoe Dubu, que está fazendo desenhos, e em breve a gente vai ter um caderno dela com os desenhos que ela fez durante esse ciclo. E então vamos começar. Ailton. Maravilha. Obrigado, Ana. E cumprimentar a nossa querida Carol, que está aqui, a Cris, e, e comemorar essa visita do nosso querido amigo Moisés. Eu tenho saudade dos nossos encontros presenciais, claro. Além da aventura de, às vezes, subir o rio e chegar lá na aldeia dele, eu também já tive a alegria de receber a visita dele saindo de lá para vir nos encontrar, seja no Rio de Janeiro ou mesmo lá na Serra do Cipó, onde ele foi conhecer aquelas cachoeiras lá. São todos lugares maravilhosos para a gente celebrar nossos encontros. E agora nós vamos fazer essa conversa mediada pela tecnologia. Eu me lembro, já há alguns anos atrás, conversando com Moisés sobre essa tal de tecnologia, né? E a gente tinha muito cuidado com a introdução do vídeo, do audiovisual, da coisa da internet nas aldeias, que foi uma experiência que a gente conduziu juntos há mais de 20 anos atrás, tipo 15 anos atrás, quando a gente conversava sobre o impacto dessas tecnologias nas aldeias, né, Moisés? Exatamente. Então, veja como que o tempo passa e a tecnologia vai cada vez mais se expandindo no nosso cotidiano. Agora você está aí sentado, aí nessa varanda bonita na aldeia, e eu, acho que estou a 8.000 quilômetros daí, com uma telinha aqui na minha frente. A Cris está lá no Rio Grande do Sul, e a nossa querida Carol está em Brasília. O nosso time está cada um num canto do campo, e nós todos conectados nessa tal de internet. À época, a gente imaginava como que essa tecnologia podia interferir na cultura, nas nossas experiências cotidianas, e eu me lembro que o Moisés foi muito afirmativo em dizer, olha, a primeira tecnologia que a gente teve que trocar, que fazer experiência compartilhada, foi a da língua, né? Ele fala, a gente teve que aprender a língua portuguesa, é uma tecnologia, a língua é uma tecnologia. Então, eu gostei muito dessa perspectiva que o Moisés e eu acho que, além do Moisés, também estava o Francisco em algumas dessas conversas nossas, lá da aldeia do povo,
lá do Amônia, e eles diziam, as tecnologias são uma constante. E hoje nós vamos falar de uma tecnologia, Chay, que é muito mais antiga do que essas contemporâneas, que é o sonho. O sonho como tecnologia, como conhecimento, como sabedoria antiga dos nossos ancestrais, e que alguns povos continuam valorizando, cultivando essa experiência do sonho como uma tecnologia especial, com um sentido sagrado. Na maioria das vezes, ela é revestida de uma reverência com o sagrado, não é alguma coisa que você trata de uma maneira vulgar, porque os sonhos têm esse sentido de nos revelar coisas que o cotidiano não deixa transparecer. Mas, ao mesmo tempo, o sonho também ele funciona como um mapa para a gente viver o dia a dia, né? Muitos povos que nós temos a alegria de conviver com eles, saem para caçar, para pescar, vão decidir um lugar de abrir uma roça, vão fazer uma aldeia nova, nunca vão fazer isso sem consultar essa cartografia que o sonho proporciona, esse mapa que o sonho dá. E esse ciclo que nós estamos compartilhando, que a Ana já introduziu, dizendo que ontem nós tivemos um ótimo começo de abordagem da temática do sonho, com uma mulher que foi viver suas experiências com um povo nativo no norte da Rússia, a região das florestas geladas, lá no Ártico. E foi tão bom reconhecer que em qualquer lugar do planeta tem gente que ainda sonha. Em qualquer lugar do planeta. Maravilhoso. E algumas dessas pessoas têm uma característica especial, que é de pertencer a uma cultura que tem uma cosmovisão. Quer dizer, não é qualquer pessoa que está por aí andando e sonhando, mas quando ele sonha dentro de um universo que está determinado por referências da própria cultura, que eu chamei de cosmovisão. A Carol, que já deve ter lidado com essas questões relacionadas com a cosmovisão, vai ajudar a gente a contornar esse horizonte de um povo, que às vezes chamam de comunidade, mas para esse termo que nós estamos conversando hoje, eu acho que comunidade não é suficiente. Talvez fosse o caso da gente pensar uma cosmovisão, né? E que é alguma coisa mais ampla do que uma experiência comunitária. É uma experiência de compartilhar uma visão. No caso de um povo da floresta, uma cosmovisão que integra elementos da floresta, do cosmos, as estrelas, todos os astros. É um horizonte muito mais, digamos, vasto. Por isso que a gente pode chamar de uma cosmovisão. E a nossa querida Cris, que também, de lá da sua rede, está se lembrando da força que o Petenguá tem, que a defumação dentro da OPAN e os cantos que invocam o poder do sonho, como que eles estão ligados com a tradição guarani também, com várias tradições onde o sonho ele está presente no nosso cotidiano, da mesma maneira que o pássaro que está cantando lá na árvore, de uma formiguinha que está atravessando no caminho. Então, o sonho tem essa quase materialidade. O sonho é algo que a gente quase pega. Bem-vinda, Carol. Você pode cumprimentar o Moisés, que está aqui na varanda. Olá a todos e todas, boa tarde. E, primeiro de tudo, muito obrigada aí pelo convite, né, do Selvagem, um projeto que é lindo, né, que a gente gosta muito e acompanha.
E é uma honra, né, um prazer poder estar aqui sentada, né, não é um círculo redondo, né, nessa tela quadrada aqui com vocês, com a Ailton, com a Cris, né, cada um numa parte aí do Brasil, e com o Moisés, com quem, né, a gente sempre teve muitas trocas, né, desde que eu tive a oportunidade de poder conviver, né, com o povo Axaninca. E é interessante porque hoje eu estou aqui falando, né, a Ana até me introduziu como doutora em antropologia, enfim, pela Universidade de Londres, mas na verdade eu sou a que tenho menos expertise, né, nesse assunto do sonho, porque justamente na tradição acadêmica ocidental, o sonho ele não é reconhecido, né, não é visto como uma forma de conhecimento, como uma ferramenta importante, né, de relação, né? No máximo, digamos, na psicologia, a gente vai ter essa visão bastante voltada para o indivíduo, né? Ah, sonhou, então é um trauma com o pai, ou trauma com a mãe, mas fica muito no plano também do individual. E quando eu cheguei para trabalhar com os Axaninca, lá na aldeia Pilcha, os antropólogos, né, buscam estudar as formas que as sociedades se organizam, né, e eu cheguei lá e eu percebi que muito do que existia lá, do que havia lá, do que estava concretizado na vida material mesmo do dia a dia, era fruto de sonho, né, e eu não virei expert, eu não virei nenhum especialista nisso ainda até hoje, né, me pergunto muito sobre isso, como é que o sonho criou, né, ajudou, ele é essa ferramenta do cotidiano, né, que orienta e que guia coletivos. Ele é um instrumento de conhecimento profundo e que ajuda também no planejamento, na tomada de decisões desses coletivos. Então, para mim, eu estou aqui mais também observando e participando, e também para trazer um pouco algumas perguntas, né, para o Moisés, ajudando a ilustrar um pouco a nossa conversa, porque para mim, como uma antropóloga, estudante, também foi complicado, eu acho que até hoje conseguir falar sobre isso, né? Quais são as palavras que a gente pode utilizar para se comunicar sobre essa, né, essa ferramenta super poderosa que é o sonho, dentro dessa realidade, no caso ali, dos Axaninca. Então, Moisés, voltando um pouco a essa vivência, né, vocês sempre falam muito, né, as lideranças, muitas lideranças da aldeia sempre falam, bom, o que a gente vive hoje aqui nessa aldeia é o sonho, né? É o sonho desde o sonho do avô, né, deles, o avô fundador dessa aldeia, o Samuel Pianco, até muitos dos projetos que realizam hoje são fruto de sonho ou de visões, né? Vocês também usam a palavra visão, né, de forma intercambiável com o sonho. Então, eu gostaria, né, já passando para o Moisés também, e, enfim, né, fazendo essa pergunta, mas também considerando tudo que o Ailton falou, que o Moisés também pudesse falar um pouco desse poder desse sonho, como é que esse sonho ele é tão importante como ferramenta do dia a dia para eles, e como ele traz, como ele se materializa nessa realidade tão poderosa e bonita que é o que eles vivem nessa aldeia, na fronteira, né, do Acre com o Peru. Então, por enquanto é isso. Obrigada. Então, é muita coisa, né? Mas uma das coisas muito importantes que eu observo e que vivo é exatamente olhando o que a gente é, né? Então, olhando o que a gente é, eu consegui enxergar que nós
vivemos dois mundos, né? Nós vivemos um mundo que está dentro aqui, o normal, nossa matéria, que está dentro de um comando mental, né? Que é onde a gente consegue pensar, desenvolver, né? Avançar ou então atrasar. Mas esses dois mundos, no mesmo corpo que a gente vive, ele é um trabalho muito forte, muito importante, que cada um de nós temos que ter para poder entender o que é isso, né? Uma das coisas é que, por isso que vem os sonhos, né? Como é que vem os sonhos? Como é que você vai viver um sonho e vive nesse normal? Como é que você interpreta essas coisas, né, para poder se realizar? Uma das coisas é que a nossa matéria, né, da onde ela vem os sonhos, é do outro mundo que nós vivemos, que é o espiritual, que está dentro de nós também, né? A nossa mente, ela só grava tudo aquilo que você sonha, porque quando você dorme, a sua matéria descansa. O seu espírito trabalha, o seu espírito continua vivendo. Ele não dorme dia e noite. Ele não precisa dormir para viver, né? Ele é eterno. Então, a matéria descansa, o espírito trabalha, e o que a matéria não alcança, o mundo que a matéria não alcança, é o que o espírito alcança. E é aí que está a coisa. Durante o trabalho que o seu espírito e da vivência que o seu espírito está fazendo, o poder da nossa matéria, o que ela tem é de gravar, né? Através do coração sente, e aí passa para a mente. Então, sua mente grava o que o seu espírito viveu, né? Então, a partir desse momento, quando você se acorda, é que você vai olhar o que você gravou na sua mente, o que o seu espírito viveu. Porque cada um de nós temos dois mundos que nós vivemos, né? Então, muitas vezes, o espírito o poderoso que cuida da gente, né? Ele está todo dia com nós, mesmo a nossa matéria dormindo, mas ele está aí cuidando, né, de tudo. Por isso que tem essa grande importância do poder da mente que Paua nos deu, que é para poder estar conectado com o mundo invisível, porque o mundo espiritual, ele é invisível. É muito poderoso, mas é invisível. Então, se a gente consegue receber essas mensagens através desse poder mental que Paua deu para nós, para viver o outro mundo espiritual, aí você começa a conectar com os demais, assim como a Ailton está dizendo, né? Você pode soprar na cabeça do outro que está lá no outro lado do mundo, porque aí você está conectando em um mundo invisível, muito poderoso, que todos nós temos e que todos nós precisamos entender para poder ter essa conexão tão forte, tão poderosa, que está dentro da Mãe Natureza, ligado com todos os outros espíritos, todos os seres que habitam a ela, né? Então, isso é uma coisa, para mim, é muito transparente isso, né? Como o Ailton está falando. Um sopro do vento, uma chuva que cai de qualquer jeito, não é por acaso, né? Tudo tem um significado. Um pássaro que chega em sua casa para cantar um canto diferente, cada canto significa uma coisa. O pássaro que fala a nossa língua, que a gente entende a língua dele. Então, por quê? Porque tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso mundo espiritual, para poder se conectar com quem a gente quiser nesse planeta que nós vivemos. Maravilha. Cris, você quer cumprimentar o nosso querido Moisés que está aqui, dirigir algum comentário sobre essa introdução que ele nos traz
que para mim ela traz elementos tão relevantes para a gente pensar o sonho como uma experiência entendida dentro de uma cosmovisão e o sonho também como uma experiência que transcende o limite da cultura e que é uma experiência compartilhada por seres humanos no planeta inteiro. É uma observação que eu acho que a gente deveria ter a oportunidade de apreciar juntos. Sim, salve todos, Moisés, Ailton, Carol, né, e todos. É uma alegria estar aqui ouvindo, estava sentindo, né, a fala de vocês e me passando, me ocorrendo muitas coisas, assim, né, e o quanto é maravilhoso pensar que essa experiência do sonho, ela passa, como o Ailton falou, em todos os cantos do mundo, né, em muitos espaços, lugares, independente das origens, a gente está se conectando com esse sonho. E, ao mesmo tempo, muitos, eu ouço dizer, que estão se desconectando com o sonho, né? Perdendo essa sensível possibilidade ou capacidade de receber essas informações, né? Que são tão poderosas, que nos vêm, muitas vezes, com direções, né? Muito específicas e muito bem colocadas de como seguir, né? O nosso próprio caminho. Eu tenho tido nos últimos anos experiências assim muito sensíveis com o sonhar, né? Tanto sonhar dormindo quanto sonhar acordado também, né? Que eu acho que falar sobre isso também é tão poderoso, né? E muitas coisas vêm do sonhar acordado também. Mas essa experiência do sonho que nos vem como narrativas, né? Enquanto a gente está embalado, dormindo, né? No grande mergulho da escuridão da noite, isso nos vem como mensagens muito profundas. E eu tenho buscado estudar com essas mensagens, com essas narrativas, e dialogando, assim, às vezes com o Papá, né, com o Carlos Papá, que é meu companheiro, com outras pessoas também mais próximas, a gente vai percebendo o quanto isso é poderoso, né? Esses ensinamentos são poderosos, e o quanto também, como a Carol disse na fala dela, o quanto as universidades e todo esse mundo dos estudos acadêmicos colocam de lado esses saberes, né? Tantos saberes e tantos fazeres que são descartados. E eu digo isso porque eu passei também um tempo pela universidade e sofri muito, porque eu queria dialogar sobre coisas que não fazem sentido dentro daquele espaço. Tanto é que eu saí correndo de lá e voltei buscar pessoas que conseguem dialogar, né, sobre essas narrativas e essas possibilidades de ensinamentos que faz sentido, pelo menos para mim, assim, no sentido de entender e de enxergar coisas que os livros não vão nos colocar, né, que são coisas que estão muito no ancestral, né, dentro de uma memória muito ancestral de entender por que aqueles sonhos nos vêm, como sinais mesmo, né, eu fico pensando dos sinais que a gente vê quando caminha na floresta e os sinais que os sonhos também nos colocam, né, como enigmas ou como mensagens mesmo muito curiosas que muitas vezes nos deixam sem entender ou sem saber como seguir com aquilo, né? Então, para mim, muito especial estar aqui dialogando sobre esse assunto com vocês, porque eu acho que é muito poderoso as pessoas pararem para pensar sobre os seus sonhos, né? Eu acredito, e isso eu já vivenciei muitas vezes, de ser, como eu posso falar, de ter uma certa proteção no caminhar por observar, por dar atenção ao meu sonho, né? No dia que segue, se você observa, se você dá essa atenção, o sonho te coloca, né, como uma certa atenção para o dia que vem. E isso é uma coisa que só o estudo mesmo, que você se coloca para atenção e concentração ao seu sonho, você vai amanhecer e vai seguir com mais cuidado, dada essas narrativas que vêm, né, nos orientando. Então, para mim tem sido bem sensível e forte essas experiências, e para mim é muito especial estar ouvindo vocês, né, de aprender mais também e se conectar com essas experiências do Moisés, do Ailton, da Carol, de todos que vêm dialogando, né, sobre esse tema que é o sonho nesse encontro de hoje.
Eu queria complementar um pouquinho, falando mais desse mundo espiritual, né? Porque, conforme a nossa história, né, desde o tempo do meu avô e tudo como você está falando, e que eu observei também e acompanhei até aqui isso, eu vi uma coisa muito importante nesse mundo, que dos sonhos, como você está falando, e do mundo espiritual, né, que o sonho, você sonha dormindo, né, quando o seu corpo, né, fica descansando, né, o seu espírito fica andando, e a mente, né, ela tem um poder muito importante, né, de gravar tudo isso. Mas a coisa que traz, né, é que mesmo você acordado, você pode sonhar. O espírito é um silêncio. O espírito do bem, do segmento desse mundo que a gente está se conectando um com o outro e se comunicando, ajudando, fortalecendo um ao outro, ele é silêncio. É por isso que, à vez, ele tenta falar com você através de um sopro, porque o sopro é a voz do Espírito, né? O vento é a voz do Espírito. Então, para uma comunicação, assim como vocês estão pedindo, e para ver quem você é mesmo também, né? Para poder você se decidir o que você quer ou o que você quer viver, ele precisa do silêncio, né? O silêncio é o grande poder que vai te mostrar aquilo que você é, aquilo que você quer ser, né? Você precisa do silêncio para se concentrar, né? É como você estivesse apagado também, estivesse dormindo e ouvir a voz do silêncio para poder você adquirir, né, poderes e, e formatos de sobreviver, de vivência, de continuidade, olhando quem é quem e quem faz parte do seu viver. Isso é uma coisa muito forte que a nossa, quando está doente, com um espiritual, um antaviari, como nós fala, desse mundo espiritual, ele precisa do silêncio para fazer o tratamento em você. Porque isso é uma medicina invisível que ele vai buscar onde está, lá nos poderes, para poder chegar conforme o merecimento e fazer esse tratamento, né? Então, esse poder do sonho vem daí, desses momentos de silêncio. Se você nunca tem tempo para parar, ouvir a voz do silêncio e para entender quem você é, fica difícil de você, né, se fortalecer nesse mundo que nós estamos tratando, né, se você não se conhece, não sabe nem quem você é, né? Então, você vive um outro mundo, da ciência, né, da tecnologia, qual é essa que a gente está se comunicando, e não tem o conhecimento da tecnologia espiritual que você tem do seu corpo, com a sua pessoa, com o seu espírito e com os sonhos que vêm para dizer quem você é. Por exemplo, o meu avô, muitas vezes, quando ele acordava, ele falava: ninguém pode sair hoje de casa, porque se sair, vai acontecer algo ruim. Então, no dia que ele falava isso, ninguém saía. E quem saía, acontecia. Por quê? Porque exatamente ele fazia parte de olhar aquela família, aquele povo que ele está protegendo, entendeu? Ele é como um responsável de dentro do mundo espiritual ver exatamente os ataques que chegam, o que pode acontecer. Então, as pessoas têm que, né, essa pessoa que está a esse nível, as outras têm que saber olhar, né, e acreditar, porque se não acreditar, quem padece é quem não acreditou, né? A parte dele, ele fez. Isso, Chay.
E que bom chegar nessa observação, que eu gostaria muito, com a ajuda da Carol e da Cris, ver com Moisés essa possibilidade do silêncio num mundo cada vez mais atropelado. Quando esse mundo geral, planeta, o mundo que a gente está vivendo, ele está atropelado. A coisa mais rara é o silêncio. Se alguém que está numa grande metrópole, numa grande cidade, envolvido com essas rotinas todas, for buscar um momento de silêncio, é quase impossível, porque os ruídos, o barulho, a agitação que está ao entorno da vida cotidiana das pessoas, deixa essa pessoa num desafio, Chay, que é de buscar o silêncio dentro do próprio ser. Buscar um silêncio lá dentro daquele próprio coração, dentro do próprio espírito. Porque em volta não tem silêncio, em volta é bagunça. Aí eu queria perguntar, eu estou trazendo isso para perguntar uma coisa que é o seguinte. O sonho, esse sonho que tem esse poder de instruir a gente, para a gente dizer, olha, hoje ninguém deve sair de casa. Nós vamos ficar melhor protegidos aqui, porque se alguém sair, vai acontecer alguma coisa. Como o avô Samuel falava e todo mundo ouvia. Todo mundo ouvia porque o ambiente é um ambiente onde a cultura, o conhecimento é compartilhado. Tem um pensamento compartilhado. Então, o que um sonha, os outros entendem o código, a linguagem daquele sonho. Todos entendem, todos respeitam. Aqui fora, um indivíduo sozinho, uma pessoa, por mais que ele busque se educar para essa prática do sonho, quando ele sonhar, ele vai sonhar sozinho. Ele não tem a quem ele dizer, olha, não saiam porque vai cair a ponte, o prédio, uma bomba. Ninguém vai escutar ele porque as outras pessoas não pensam como ele. Aí eu estou chamando desse modo de pensar junto, na nossa conversa, de uma cosmovisão. A cosmovisão axaninca, ela explica o mundo através dessa relação do sonho com o sentido também espiritual da vida. Eu queria te perguntar, Moisés, sonho e espírito é a mesma coisa? Sonho e espírito é a mesma coisa? Quando eu estou sonhando, eu estou experimentando contato com o espírito ou eu posso só sonhar e aprender muito sem ser uma coisa espírito? São diferentes. O sonho e o espírito são diferentes. O sonho vem o espírito que faz parte da pessoa, né? A pessoa física. O espírito é como eu falei, ele não dorme, ele vive dia e noite, né? Então, o sonho, ele naquele momento que o seu corpo está paralisado, dormindo, está amortecido ali, ele vai viver o comando do seu corpo é o espírito, e ele vai viver o mundo mais avançado. Entendeu? Por isso que aí, quando ele retorna, a capacidade mental que a gente tem grava o mundo que o espírito viveu. Mas sonhar é uma coisa e espírito é outra coisa. Entendeu? Maravilha. E o nosso querido Yanomami, o Davi Copenau Yanomami, ele é de uma cultura, uma tradição onde o sonho também é muito importante na vida do coletivo todo e na vida do sujeito.
Quer dizer, uma pessoa pode se tornar uma pessoa muito especial ao longo da sua vida, porque ele ouve o sonho, porque ele presta atenção no sonho. Então, ele vai aprender também com o sonho a ser uma pessoa melhor no mundo. Exatamente, porque o sonho vem da vivência do mundo espiritual, que é o mundo mais avançado, entendeu? Então, quem se liga, ele vai exatamente alcançar essa profundidade. O nosso querido Copenau Yanomami, ele diz que tem gente que sonha só consigo mesmo. Então, o espírito não vai longe, ele sonha com ele mesmo. Ele falou que é igual um machado que fica lá no quintal. Ele sonha igual um machado. Uhum. Então, eu achei isso que o Yanomami falou genial, porque tem gente que sonha igual um machado. Se você perguntar para ele, você sonhou? Ele, sonhei a noite inteira, mas ele sonhou igual um machado. E o nosso pajé Yanomami, ele fala que o sonho dessa pessoa é um sonho curto, porque ele sonha com ele mesmo, que só dá a volta nele mesmo. Ele sonha como é que ele vai comprar alguma coisa, ele sonha como é que ele vai arrumar uma namorada, ele sonha como é que ele vai comprar uma canoa, ele sonha como é que, sei lá, que ele vai consertar o barco dele. Quer dizer, ele só sonha com coisas materiais, o sonho pequeno, que ele chama. Mas ele não sonha aquele sonho que nos faz experimentar a vida com os outros seres todos, com a floresta, com as nuvens, com o céu, que é esse sonho cosmogônico, que é essa cosmogonia, que é esse maravilhamento de fazer parte dessa energia criativa do planeta, da vida no planeta, se sentir em comunhão com esse organismo vivo da Terra, mergulhar dentro dela, viajar nas árvores, na seiva das árvores, no canto dos pássaros, experimentar essa epifania, essa coisa fantástica, invadindo o nosso ser. Esse corpo que dorme, fica com preguiça, ele também é invadido por uma energia maravilhosa que faz a gente querer pular, dançar, cantar, porque esse corpo também se move por esse espírito maravilhoso e por essa possibilidade do sonho levar a gente para lugares tão maravilhosos que a gente só pode acreditar que a vida é uma dança cósmica fantástica. Às vezes eu falo isso com as pessoas que eu conheço, né? Eu falo, a vida é uma maravilha tão rara que a gente não deveria reclamar de nada, a gente devia todo dia agradecer a maravilha da vida, mas a gente fica se metendo com essas confusão do mundo e acaba se aborrecendo. Eu queria pedir para a Carol dizer aqui, Carol, na psicanálise, quando os brancos, lá no final do século XIX, os médicos e tudo, os físicos e os estudiosos, começaram a prestar atenção no sonho, foi para fazer um uso do sonho como terapia, como terapêutica. Quer dizer, é o psicanálise, é o psiquiatra, é o psicanálise. Antes disso, o que a humanidade fazia com o sonho? Não fazia nada? Antes dos psicólogos, o sonho não tinha valor nenhum? Aí agora a gente tem que consultar os especialistas, né? Mas, na verdade, a gente tem muitas outras raízes, né, em relação a sonho. Acho que todo mundo já deve ter passado por um dicionário de sonhos, né? Então, né, diversas tradições mais né, não científicas, né, desenvolveram entendimentos, né, sobre, sonhou com cobra quer dizer isso, sonhou com, né, barriga é aquilo, sonhou com... E então eu acredito que sim, né, inúmeras tradições, né, não da tradição científica ocidental, já né, desenvolveram suas próprias relações, né, com o sonho. Mas para mim, né, dentro do que do que me focou, né, me intrigou bastante entre
os Achaninka foi esse contraste, justamente, né, de estar saindo de um mundo em que não há essa atenção, né, e no máximo há essa atenção no campo terapêutico totalmente individual, para um plano transformador coletivo, né? E eu achei muito interessante assim, muito importante o que o Moisés trouxe sobre o silêncio, que também já vai dialogando com a pergunta de assim, como sonhar melhor, né? Porque eu acho que o sonho é um aprendizado, né? Nós aqui, nessa tradição ocidental, a gente não tem um treinamento também para sonhar, não tem um guia, não tem esse coletivo que move e que ajuda, né, esse diálogo, essa compreensão. Então, a gente falta isso, né? Mas dentro da minha convivência com os Achaninka, às vezes as pessoas perguntam assim, qual foi o teu maior aprendizado, né, com os Achaninka? E eu sempre falo sobre o silêncio, né, que ali com eles eu aprendi a importância do silêncio, foi extremamente transformador, poder viver em silêncio, né, junto com eles, e nessa, né, possibilidade quase única hoje em dia, como o Ailton disse, hoje em dia a gente está rodeado por muito barulho, esse privilégio, né, de poder viver um tempo, né, no silêncio dentro da floresta, e como isso afetou também os meus sonhos, né, porque aí eu comecei a ter sonhos muito mais vívidos, muito mais claros e com, né, assim, que traziam muita energia, embora eu não tenha nunca, talvez, né, conseguido entender toda essa profundidade pela minha falta de ter sido treinada nisso, orientada dentro de um coletivo que traz esse conhecimento como um conhecimento realmente muito importante. E então, às vezes, eu ia lá no Moisés e eu contava para ele, né? Eu achava que eu tinha que contar alguns sonhos, mas para ele, eu sei que não deve ficar contando sonho para todo mundo, mas como ele é uma das lideranças, né, um dos guias da comunidade, eu contava, porque eu digo, vai que eu sonhei alguma coisa que é importante, né, que como ele está monitorando todo mundo que está ali, eu digo, bom, talvez o meu sonho tenha trazido algum conteúdo aí que ele deve saber, né, e a resposta do Moisés era o silêncio, né, ele não me dizia, o teu sonho quer dizer isso ou aquilo, não, ele só ficava quieto. E assim era, e eu fui, né, aprendendo muito com esse processo de silêncio, e ver como isso traz essa vividez, né, essa memória do sonho. E hoje em dia, a gente vivendo, né, numa sociedade que ela está tão permeada de ruídos o tempo inteiro, e também de manhã a gente coloca um alarme para acordar, isso interrompe o processo do sono profundo, né? A gente mesmo engendrou uma sociedade que está cortando mesmo essa conexão. E às vezes eu me pergunto, né, se esse não é um dos nossos grandes erros, né, como sociedade hoje em dia, porque o sonho ele pode ser essa ferramenta, né, muito poderosa de transformação, de estar no mundo e de se sentir também, né, conectado com um coletivo, e a gente não tem espaço para isso. Né? Então, eu acho que é um sintoma, né, hoje, como se concentrar nesse mundo com tanto barulho e poder fazer o silêncio, e poder sonhar em paz, eu acho que realmente é muito difícil, eu acho que isso também nos desconecta do todo, do cosmos, dos demais seres que, né, coabitam o planeta com a gente. Maravilha. A Cris estava mencionando que nesse mundo contemporâneo, né, com essa realidade global que a gente está vivendo, que a Carol acaba de reafirmar, o que está havendo é uma desconexão dos humanos desse lugar de poder que o sonho representa, que ele significa para a vida do humano. Quando a gente observa os bichinhos, o gato, o cachorro, esses bichinhos que são domesticados, né? Ou até mesmo os mais grandinhos, um cavalo, eles sonham. Todos eles sonham. Os pequenininhos, os bichinhos pequenininhos sonham. Essa teia de sonhos que eles experimentam
Quem dera que a gente pudesse ter a mesma integridade deles de sonhar com essa função. É como se fosse uma função ecológica. Eu acho que alguém pode achar que eu estou inventando de fazer um termo desse, mas esses serzinhos estão cumprindo a função deles, igual uma aranha. A aranha fica fazendo a teinha dela, trabalhando lá, trabalhando, fazendo a teinha dela, puxando os fiozinhos. Ela está trabalhando, ela está fazendo o silêncio dela, construindo o silêncio, sonhando, fazendo sonho. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que os nossos parentes navarro, aqueles que vivem lá no norte dos Estados Unidos, no Grande Canyon, aquelas canyon, fui lá, vi lá uma formação rochosa que sai de dentro de um grande vale, sobe uma torre de terra, como se fosse uma dessas construções modernas. E eu perguntei para os parentes o que era aquilo, ele falou que aquela torre lá era a Torre da Aranha, um ser ancestral que fez aquela torre. Quer dizer, fez aquela torre e ainda por cima fez eles também, porque ela sonha e quando ela está sonhando, ela está criando o mundo, esse mundo que a gente vive. Ela sonha e cria o mundo. É tão maravilhoso, culturas inteiras que acreditam que o sonho tem esse poder de criar o mundo. O sonho, criar o mundo. É totalmente diferente do que os ocidentais, principalmente a cultura ocidental, essa cultura racional, científica, acha que o sonho é alguma coisa que nós produzimos quando dormimos, mas que ele não tem nenhuma relação com o mundo, nem com a criação de nada. E aí você vai encontrar os parentes, eles falam, aquela montanha foi feita pelo sonho. E você pode ver coisas no mundo criadas no sonho. Eu quero experimentar nesses encontros nossos esse contato com essa compreensão do sonho, não como alguma coisa que você perde, que você esquece, mas como algo que está tão presente na nossa existência que até o machado, no final das contas, também sonha. Por isso que o Davi, no nome, fala que ele está sonhando igual um machado, deitado lá no chão. Então, assim, é um sonho curto, duro de roer, mas é um sonho, não tem jeito. Aí, Cris, eu queria convidar a Cris para estabelecer um contato aqui com a experiência do Moisés, como a experiência de transmitir conhecimento geracional, isso que a gente chama de educação, como que a educação se relaciona com a experiência de sonho, a Xaninca, por exemplo? São mundos que têm contato ou são mundos sem contato? Mundo que as crianças vão lá aprender a desenhar, ler, escrever. E o mundo do sonho. Seria interessante a gente abrir um contato com essas experiências, que são experiências de formação. A gente pode aprender no sonho, mas a gente também pode aprender numa salinha, numa varanda, com alguém desenhando para a gente, fazendo desenho. Sim. Ou contando uma história, ou cantando uma cantiga. São práticas de transmissão, né? E como Então, a Cris é a nossa dedicada a esse mundo de transmissão, desde a escrita até a fala, o canto, o desenho, né, Cris? sim. Antes de eu chegar nessa conexão do sonho com a educação, eu queria só contar, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, né? Que há 2 dias eu saí lá da Inheru, da floresta lá do litoral de São Paulo, e estava muita chuva, muita chuva. O rio estava cheio, não tinha como passar, foi difícil sair da aldeia para conseguir seguir viagem e chegar aqui no Rio Grande do Sul. E aqui eu tô, em Porto Alegre. E quando vocês falaram do silêncio, ontem à noite eu senti muito isso, assim, como na cidade faz falta o silêncio, o fogo, né? Que todos os dias a gente acende o foguinho, fica ali concentrado com o nosso cachimbo na casa de reza,
E aquele silêncio, ele é tão acolhedor e ele é tão ensinador, né, de nos preparar para mergulhar no nosso sono, que às vezes sonha ou não, mas como isso é importante na nossa vida, né? E na cidade a gente fica um pouco, né, eu estou me sentindo assim um pouco fora desse equilíbrio, né, de sentir esse silêncio que também ensina e que nos coloca, né, nesse sentido de entender a gente mesmo. E desses últimos tempos, né, de anos para cá, que se passaram, quando começou essa grande doença, né, essa grande situação de atenção com toda a humanidade, de mudança de comportamento, né, que foi essa pandemia, está sendo, aconteceu uma coisa muito sensível, logo no início, assim, eu lembro perfeitamente quando eu passei a ir te visitar, Ailton, em janeiro de 2020, e a gente estava com muitos planos, muitos sonhos, muitas ideias, e aí o Ailton disse, calma, não vamos ficar projetando muito futuro, porque ele pode não acontecer dessa forma. E aí eu volto para casa e começou essa pandemia. Logo em seguida, assim, em março veio, né? Todo mundo proibido de sair, todo mundo proibido de continuar fazendo, se encontrando, aquele agito de tantas coisas, né? E aí muita gente com medo, muita gente sem saber muito que direção tomar. E aí passou uns dias, a gente ficou se concentrando muito assim na casa de reza, buscando orientação do que estava significando tudo aquilo. E aí veio um sonho, né? O papá teve um sonho muito profundo assim com um ancião já que muito tempo atrás faleceu. E aí nesse sonho ele mostra para o papá e orienta o papá que se esse mal chegasse até nós, no nosso território, ele teria que procurar tal e tal e tal planta e se proteger com essa planta. E aí foi ensinando, né, no sonho. Quando acordou, o papá veio conversar comigo e contou, né, desse sonho, ainda estava bem no início da pandemia, e a gente começou a buscar, fomos conversar com os mais velhos da comunidade, falar dessas plantas, e fomos buscar essas plantas, né? E aí, logo em seguida disso, que a gente conseguiu encontrar as plantas, que a gente conversou com os mais velhos sobre esse conhecimento dessa planta específica, a doença bateu na nossa comunidade, né? Uma pessoa ficou doente. E foi aí que começou a tratar a pessoa com essas plantas. E ninguém da nossa comunidade ficou mal, ninguém faleceu, ninguém foi para o hospital. Foi todo o tratamento baseado nesse sonho, nessa orientação que veio. E isso marcou muito para mim, assim, né? O quanto essa concentração do silêncio, do tabaco, né, na casa de reza, dessas conversas todas, elas orientam e protegem o nosso próprio caminhar no amanhã, né? Só que isso que o Moisés falou, né, dessa concentração e da importância de você silenciar e se concentrar e meditar para que esse ensinamento chegue até nós, ele é muito importante. Só que como hoje essa desconexão, né, de tanta informação, de WhatsApp, muita coisa, a gente acaba ficando com a cabeça cheia de coisa e muitas vezes perde um pouco de informação que é tão importante para a gente. E assim se dá com a educação. Eu falo isso enquanto educadora também, né, que acreditou muito tempo, acredito ainda na educação como uma semente, né, que a gente começa a cuidar e faz brotar muitas possibilidades criativas de transformação mesmo dentro dos nossos próprios territórios e fora deles também. Só que o que eu vivenciei nos últimos anos foi perceber que a instituição escola, né, esse modelo de educação que nos foi colocado historicamente, ela afasta, ela divide em quadradinhos, em caixinhas, saberes e fazeres muito ancestrais, como o próprio sonho. Quando eu ia dar aula para os meus alunos, porque eu parei de dar aula, né, no finalzinho do ano passado, eu saí da escola instituição. Eu dei aula durante 12 anos na escola estadual da minha comunidade, e eu resolvi sair da escola instituição por esse desconforto e essa um pouco de decepção também, de perceber, né, quando eu chegava na escola, eu perguntava para as crianças, para os jovens, o que vocês sonharam? O que vocês estão sonhando? E ao longo dos anos eu fui percebendo que muitos jovens falavam, eu não sonhei, ou eu não lembro, ou
Isso foi durante muitos anos. Isso começou a sinalizar um problema para mim. Eu comecei a ficar preocupada. Por que os jovens não estão sonhando tanto mais? E aí a escola, né, que nos coloca um tempo de chegada e de saída, as crianças acordam e vão correndo para a escola porque está na hora. Então, todo aquele exercício de você acordar, sentar na beira do fogo, tomar um mate, conversar com os mais velhos, sentir se é para sair ou não, como o Moisés falou, porque tem sonho que nos orienta que a gente tem que ficar ali quietinho. Não tem que ir para a escola, não tem que ir para lugar nenhum, não tem que pescar, não tem que sair, fica quietinho, concentrado. E muitas vezes as crianças acordam e correm para a escola, porque está na hora da merenda, está na hora da aula. E aí essa desconexão começou a adentrar dentro das nossas comunidades pela própria escola, a instituição da escola. E daí vem com letras, com números, com toda uma estrutura de organização que foi me amargurando, né, ao longo dos anos que eu estive presente nela, tentando ao mesmo tempo mudar e mostrar que existem outras formas e outros caminhos, né, de praticar esse modelo de transmissão de conhecimento. Mas eu fui percebendo que eu só vou conseguir isso fora da instituição, né? E foi daí aonde, ao longo também desses anos, começou a pulsar muito forte dentro de mim o sonho de uma escola viva, de uma escola sensível, de uma escola alegre, porque eu fui começar achando as escolas um pouco tristes. As crianças ficam tristes na escola. Ah, mas você não sabe ler, ah, você não consegue fazer isso, tem uma idade certa de alfabetização. Mas e daí, se você ainda não aprendeu a ler com 8 anos? Tá tudo bem. Às vezes a criança sabe mais fazer armadilha, ou a menina sabe mais fazer um cesto, sabe praticar outros saberes do que manejar a caneta e produzir palavras. Né? Eu acredito muito que o conhecimento ele é muito individual e muito complexo para cada pessoa. Cada pessoa, porque eu sinto isso, né? Eu sinto que nós, quando fomos trazidos aqui para a Terra, a gente veio com uma missão. E que missão é essa? A gente acaba esquecendo ao longo da vida. Então, não é todo mundo que veio na vida para escrever um livro e ser doutor, mestre. Tem pessoas que vieram para estudar as plantas, tem outras que vieram para receber cantos, tem outras que vieram simplesmente para praticar outras coisas que não estão presentes no currículo das escolas. Então, essa pergunta, né, essa provocação que o Ailton traz de como que a educação dialoga com o sonho e como que isso está presente entre os Axaninca ou entre, né, todos os povos, é uma questão que eu venho refletindo muito nesses últimos anos, de o quanto a gente precisa parar, pensar e repensar esse caminho da transmissão de conhecimentos, dessa sementinha, né, que colocaram o nome de educação, de escola, que é uma semente. Transmitir conhecimento é semear coisas, semear possibilidades, seja desenhar, seja contar narrativas, seja plantar algodão e transformar num fio que vai fazer uma rede, né? Seja você produzir esses conhecimentos, saber pegar uma plantinha e outra e produzir um óleo, produzir uma pomada, produzir uma substância que vai aliviar a sua dor. Isso é saberes que não estão dialogando hoje nos currículos das escolas. Então, esse sonho, né, da escola viva que vem se tornando cada vez mais vivo entre nós, né, dessa coragem de acreditar que é possível a gente dialogar com várias culturas e com várias pessoas que estão acreditando nessas formas outras de semear, é o que a gente vem propondo e tentando fazer também agora, né, com esse pequeno coletivo que vem dialogando com esses espaços, né, que a gente está tentando fazer através do apoio do Selvagem, das ideias do Ailton, da Ana, enfim, de todos esses nossos parceiros, né? Mas esse é um pensamento, Ailton e vocês todos, né? O Moisés, para mim é muito a alegria também estar com o Moisés, porque eu admiro muito o povo Axanin, que eu acho que eles têm um processo de, não sei como falar, mas me parece que conseguiram, de uma certa forma, se manter, né, nesse processo de transmissão de conhecimento. Eu acredito que as escolas Axaninca devem ser muito mais vivas do que as escolas aqui de São Paulo, as escolas, eu digo, as escolas dentro dos territórios, né, porque a gente tem uma imposição de gestores
dentro da Secretaria de Educação, das políticas, né, da educação escolar indígena, que às vezes não respeitam o próprio ser e estar do que é esse transmitir conhecimento, né? Então, eu vejo que as possibilidades são muitas da gente começar a trilhar caminhos de fortalecer esses saberes e não caminhar por esse outro caminho de sufocamento, onde os jovens deixam de sonhar, onde os jovens ficam sonhando com acessar uma faculdade ou adquirir um diploma. Para que mesmo a gente tem que ter diploma? Para que mesmo que a gente tem que todo mundo virar doutor e mestre? Na floresta, os doutores e mestres que eu conheço, grandes sábios, não têm diploma de papel, né? Muitos deles nem falam língua portuguesa, mas são grandes e profundos sabedores da cura, do canto, né? Do diálogo com esse silêncio que nos traz mensagens e que nos orientam e até nos protegem da morte até, porque já teve muitos casos de pessoas anciãs, assim, eu lembro muito da minha sogra, que ela também às vezes acordava e falava, hoje ninguém vai sair, hoje vamos ficar aqui quietinho todo mundo, porque vai acontecer alguma coisa. Mas às vezes alguém se atrevia a sair e ou era picado por uma cobra ou era alguma coisa acontecia, né? Então esse entendimento do respeito também, né, da palavra que vem dessa orientação do silêncio, ela é muito importante, né? Então quando eu penso em educação, eu penso também no respeito ao silêncio, no respeito a esses processos outros que os livros e essa coisa toda, né, que a instituição criou, eu acho que nunca vão dar conta de entender, porque são muito subjetivos e são muito... É outra lógica, né? Parece que o processo de entendimento do como se processa essas transmissões de conhecimento, do sonho, dos outros fazeres, é difícil muitas vezes as pessoas que estão tão formatadas, né? Porque a escola formata a nossa cabeça, formata o nosso pensamento e formata os nossos sonhos também. E aí você passa a sonhar só com você mesmo, né? Enfim, são muitas coisas assim que eu estou pensando e gostaria de compartilhar, mas acho que essa conexão entre a escola e o sonho é um pouco isso assim que eu queria trazer para vocês. Eu puxei essa parte do silêncio, né? Porque é uma parte muito importante na vida de todo mundo. Você pode criar um silêncio dentro de você significativo, muito forte, né? E pode criar também um silêncio significativo também muito frágil, né? A nossa ciência, por exemplo, ela é trabalhada justamente dentro do silêncio, o mundo espiritual e o poder mental que vem os sonhos, né? Então, quando eu falo sobre esse silêncio, né, eu tenho falado aqui também já para algumas lideranças aqui da minha comunidade, pessoas, a gente em roda de conversa, falando exatamente da parte da nossa ciência, a profundeza dos nossos estudos, como a gente vai ouvir, né, os espíritos, as plantas, esse comando de espírito que tem dentro dessa natureza todinha, conversar com a gente, né? Eles são o nosso professor. Eu costumo falar que eu nasci dentro da universidade e vivo dentro dessa universidade, né? Porque isso só se encontra quando você realmente está ligado dentro desse mundo espiritual, né? Desse comando espiritual, porque todos nós somos comandados por esse mundo espiritual. E eu fico falando que hoje não temos espaço. A nossa ciência está perdendo o espaço que tinha já. Hoje nós estamos batalhando por esse espaço para continuar esse estudo, essa ciência nossa, com essa ligação com a natureza muito forte, porque precisa desse espaço, né? Então, hoje, esse espaço está sendo destruído, está sendo exterminado, desde da civilização, da educação, como fala, como chegando,
onde nós estamos. E se nós não estiver preparado para fazer essa adaptação, desde essa tecnologia que a gente começou falando, né, da internet e tudo, a gente é engolido e perde todos os espaços, como muitas pessoas hoje não têm esse espaço e nem esse tempo de poder parar para ouvir a voz do silêncio, para poder se alimentar dessa força que todos nós precisamos, né, para continuar. Então, isso é muito importante, porque se você não tem essa ligação com esse mundo, você cria energias diferentes. Você é um contra o positivo. Então, esse mundo que a gente está falando é um mundo muito importante e eu acredito, por dentro do nosso mundo, que esse é o mundo verdadeiro. Esse é o mundo da criação, da onde foi criado todo esse planeta que nós estamos vivendo, né? Como fala as nossas histórias, é muita coisa para falar que eu não encontro palavras à altura da profundeza desse conhecimento para poder explicar o que é isso, né? Porque a nossa história fala de nossa criação quando nós era espírito, nós era invisível, aparecia onde queria, antes de se materializar como nós estamos. Então, é essa energia, é esse poder de construir, de saber quem é quem e o que fazer para sobreviver aqui, que está dentro de nós, ainda entre os nossos espíritos, nossos sonhos, e nós precisamos se conectar para poder entender o que é isso, para poder dar continuidade em nossas vidas. Metarina. Carol, você quer dirigir alguma palavra? Na verdade, Ailton, eu estou assim, reverberando aqui, né? Desde que a Cris falou, assim, em relação às escolas, né? A educação, e isso que a gente está puxando sobre o silêncio, sobre o sonho e outras formas de transmissão de conhecimento, e compartilhar um pouco essa minha inquietude também com isso, porque a nossa tradição científica, né, ocidental, ela é pautada na razão, né, no racional, naquilo que a gente consegue colocar em palavras, explicar, argumentar, perguntar, né? Então, assim, é algo muito mental, racional e que prende a gente, né? A gente fica assim limitado a uma esfera, né? E sendo que a esfera do sonho e o mundo do silêncio, quando entra, ele é cheio de possibilidades, né? Ele é infinito e ele traz mensagens e conhecimentos e sentimentos que muitas vezes, como disse o Moisés, a gente não consegue, nem tem palavra para a altura daquilo, né? Que aparece. E aí, no momento, no caso da nossa ciência ocidental, no momento que você não consegue explicar e argumentar, já não tem valor, né? Porque você não vai dar um argumento, por que você fez isso? Porque eu sonhei essa noite, eu fiz como se fosse um argumento válido, vamos dizer, para uma decisão de um chefe de Estado, né? Como às vezes, um líder de uma aldeia pode dizer, não, a gente fez isso aqui hoje porque a gente sonhou ontem. Imagina, né, quem é que vai falar dentro de uma estrutura política, né, ocidental? Não pode dizer que, né, e nem vai ter o sonho, né, direito, vamos dizer assim, mas não vai. Então, assim, esse processo da racionalidade que está imbricado dentro da educação escolar, ele abafa, né, o espaço que tem para esse infinito que está presente, seja no sonho, seja no silêncio, e no respeito desse conhecimento, que, né, quando Moisés vai falar, ele vai chamar de o conhecimento espiritual, que é algo justamente que a nossa ciência tem aversão, né? Porque o espiritual parece que é religioso e tudo que é religioso não pode se misturar com a ciência para nós, né? Então, só que esse mundo do espírito que está no silêncio, que está no sonho, que está em outras mensagens que outros seres da natureza trazem,
ele é cheio de informação, ele é cheio de possibilidades, e cada um pode receber esse conhecimento de uma forma tão profunda que, às vezes, nenhuma enciclopédia seria suficiente. Assim, às vezes, você, em segundos, pode receber uma informação tão profunda e tão detalhada e tão sofisticada que nem, talvez, 1 ano, 2 anos, 3 anos de estudo de livro você vai conseguir ter, né? Mas isso não é respeitado. Então, e outra coisa que eu né, percebo assim, nesse outro conhecimento, né, nesses outros conhecimentos, que não são esse da razão, é que tem o coração, né? Então, ele é um sentimento, ele é um conhecimento que vem também, ele meio que entra dentro da gente, a gente sente isso dentro, a gente sente isso no nosso coração, como incorpora, né? É um conhecimento que incorpora, e muitas vezes esse conhecimento da escola, ele é um conhecimento que vem de fora para dentro, né? Na grande maioria das vezes, e ele não cola, né? A gente fica assim desconfortável, tem que memorizar, decorar, depois tem punição, nota baixa, expulsão, enfim. Então, assim, é outra lógica, né? Que é uma lógica muito menos amorosa também, né? Então, como é que, né? Que espaço que a gente está dando isso dentro da nossa sociedade, né? Praticamente nenhum, né? E que bom que isso ainda está vivo em várias outras, né? Em vários os outros coletivos, né, que habitam esse planeta. Carol, que bom que você trouxe essa observação sobre a negação histórica que a ciência insiste em contrapor a esse saber que vem de outros lugares, por exemplo, do sonho. Nos últimos anos, eu tenho percebido muitos cientistas já superando esse lugar de desconfiança, e alguns já têm até a coragem de afirmar que o conhecimento não fica limitado à cabeça, que o conhecimento também está no coração. E são cientistas que estão vivos, atuantes no mundo contemporâneo, estão em debates, e é muito bom quando a gente pode ter alguns deles conversando com a gente. Tem um cientista que trabalha num laboratório de sonhos aqui no Brasil, ele é muito reconhecido internacionalmente também, e ele trabalha com neurociência, quer dizer, os estudos dos efeitos de experimentos que nos afetam emocionalmente, nossos sentidos, nosso sistema nervoso, e eles comprovam uma relação totalmente direta entre esse estado de sonho, isso que a gente chama de sonho, e as experiências que o corpo vive, a mente, o coração, tanto que é possível uma pessoa ter um sonho e de dentro daquele sonho ele ter um choque tão grande que ele pode morrer dentro de um sonho. Ele pode ter um infarto, pode ter um colapso, porque o sonho é potente em todos os sentidos. Ele tem a mesma potência que a experiência da vigília, de estar acordado. Tudo o que acontece com o seu corpo quando você está acordado, acontece quando você está dormindo. Então, essas maravilhas que os cientistas mais críticos têm trazido para a conversa, nos anima a acreditar que o sonho passa a ter expressão também no debate da ciência, digamos, especialmente quando essa ciência está voltada para conhecer a vida no planeta, a vida na Terra, a ciência da Terra. Eu acho que quando Antônio Nobre, um cientista reconhecido, ele diz que o organismo da Terra é vivo, é Gaia, esse organismo vivo da Terra, e que ele age
em amor incondicional, olha, um cientista vir a público nos seus artigos e falar isso numa conferência é maravilhoso, porque ele está mostrando que a distância entre o que o Chay, Moisés, pode nos dizer do sonho e o que um cientista contemporâneo pode nos dizer do sonho, não tem muita distância, são coisas que podem andar juntas e que podem descobrir, inclusive, maneiras de nos ajudar a restaurar essa humanidade que não consegue mais sonhar. Se as pessoas estão vivendo num mundo perturbado, onde o sonho vai perdendo a sua importância, talvez a gente pudesse experimentar esse contato entre culturas que valorizam de verdade a experiência do sonho e aqueles que não têm mais essa experiência do maravilhamento, né, do sonho. Eu acho que nós não podemos manter o Moisés muito mais tempo na varanda com a gente, porque, diferente do horário daqui a pouco lá começa a dar o final da tarde para ele. Então, Chay, você quer mandar uma mensagem para todos nós? Quer que a Carol fala também um pouquinho com você? Eu quero dizer que é só alegria e a gente tem que continuar. A vida é só alegria e nós temos que perceber isso e aceitar que é só alegria. Viva! Um abração para todo mundo. A gente luta, mas come fruta. Só alegria, Moisés, só alegria. Isso. Um abraço para todos e espero essa conversa nossa numa roda de verdade, aonde a Caixuma vai ser recebida, não só mostrada. Maravilhoso! Viva! Cris, qual a palavra? Boa noite. Eu agradeço muito também, Moisés, ter te escutado, Carol, Ailton, acho que foi um encontro muito... A gente vai sair daqui pensando muitas coisas e, com certeza, um dia chegar e conversar pessoalmente também na sua aldeia vai ser uma grande alegria, Moisés. E é isso, acho que a gente firmar essa alegria dentro da gente é um compromisso que nós temos que ter mesmo, né, de ter essa coragem, mesmo com tantas coisas acontecendo, manter essa alegria como uma chama, né? Daquele foguinho que a gente vai alimentando para não apagar. Então, a alegria é isso, essa chama dentro da gente, né, que nos move. Então, eu também encerro minhas palavras agradecendo muito a todos, né, e também aproveitando o momento para convidar todos a conhecer esse projeto que a gente vem pensando, sonhando junto, né, das escolas vivas, que é um movimento que está começando agora com os parentes Tucano, né, o Centro de Medicina do João Paulo Barreto, a escola lá no Alto Rio Jordão, do Taido Abussan, que vem sonhando muito com as plantas, professoras, né, que também orientam sonhos, com a Escola Floresta Machacali, que é uma retomada muito poderosa de ativação também desses saberes ancestrais, e da Escola do Ponto de Cultura Bugarandu Guarani, né, que eu ajudo a coordenar com Carlos Papá. Então, convido todos, né, que estão aqui com a gente escutando, né, esses nossos sonhos, pensamentos, a colaborar, a estar junto, né, a buscar saber mais e conseguir perceber que a transformação dos nossos territórios se dá pelo fortalecimento dessas sementinhas, né, fortalecer as transmissões de conhecimento é fortalecer os nossos territórios, né? Então, a luta pelos territórios se dá no fortalecimento dos sonhos e também em cultivar essa chama sempre acesa, que é essa educação verdadeira, né, das escolas vivas. Então, Agudeuete e muito agradecida. Ana. Muito bom. Nossa, eu vou repetir uma frase aqui do Moisés, que é: eu não encontro palavras para a altura dessas profundezas.
Foi muito lindo, maravilhosa essa conversa. Quero agradecer muito a vocês e agradecer também ao sono. Eu fiquei pensando muito no sono, que faz a nossa matéria descansar e se calar, nossa mente se calar nesse mundo tagarela, para a gente encontrar o silêncio. Muito obrigada.